Boa noite a todos. Em nome da secção regional de Lisboa e Val do Tejo da Ordem dos Arquitetos, gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade dos nossos convidados de hoje. O vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Sá Fernandes, a arquiteta Ana Vaz Pinheiro, o historiador de arte Anísio Franco, o arquiteto paisagista João Gomes da Silva e muito especialmente a jornalista Paula Moura Pinheiro, que irá moderar este debate. Gostaria ainda de cumprimentar todos os presentes. Este é o primeiro de um ciclo de debates em torno dos temas das nossas cidades, das cidades de Lisboa e Val do Tejo. Estão já previstos debates sobre o Martim Muniz, o Jardim da Estrela e as novas Torres do Restelo, que serão brevemente anunciados, mas vamos alargar esta discussão a outras cidades, por isso estamos totalmente disponíveis para vos ouvir e aceitar as vossas sugestões. Para tal, podem enviar essas sugestões para o e-mail lvtgeral@ordemdosarquitetos.org. Eu irei pôr este endereço de e-mail no chat para que todos tenham acesso. O objetivo principal é promover uma discussão aberta, informada e crítica sobre os problemas concretos dos nossos dias e sobre o futuro da nossa região, alargando o discurso a vários especialistas como arquitetos, políticos, historiadores, sociólogos, geógrafos, investigadores e jornalistas, de modo a conseguir múltiplas leituras desses problemas. Partindo de casos concretos e atuais, pretendemos contribuir para uma reflexão crítica, profunda e consequente. Passo então a palavra à Paula Moura Pinheiro, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade. Muito obrigada. Obrigada, Helena, muito obrigada pelo convite para participar nesta conversa, que espero sair mais esclarecida. É uma conversa informal, mas sem perder este objetivo, que é acrescentar transparência e esclarecimento às nossas vidas e muito em particular sobre o modus operandi, no caso concreto da Câmara Municipal de Lisboa, relativamente a uma das nossas pérolas, a Tapada das Necessidades, que é uma pérola, ou um tesouro, se quisermos, não só de Lisboa, mas nacional. E precisamente o tema que nos traz aqui é a intervenção prevista para a Tapada das Necessidades, na sequência de um concurso público aberto pela Câmara Municipal de Lisboa para escolher o promotor privado que fará a intervenção na Tapada. Escolhido o promotor, importa compreender o programa previsto para a intervenção, os critérios que pautaram a definição desse programa e os seus objetivos. Não será aqui objeto de discussão o projeto ganhador, o projeto de arquitetura ganhador, porque desde logo, porque ainda não o conhecemos, ainda não foi feita a sua apresentação pública. E o que eu proponho como método aqui para este nosso encontro, se vos parecer bem, se não parecer, por favor digam, é que eu faça duas perguntas ao vereador Sá Fernandes e depois passava a palavra aos outros participantes que creio que terão também questões a colocar ao Sr. Vereador e eventualmente abrir discussões entre pares aqui, entre outros intervenientes, entre si, quem quiserem. Primeira pergunta. Sr. Vereador José Sá Fernandes, como é que foi definido o programa de intervenção na Tapada das Necessidades e selecionado o projeto arquitetónico para essa intervenção, quando o plano de recuperação e gestão da Tapada das Necessidades ainda não está concluído? Eu acho que essa pergunta, para princípio de conversa, é de facto essencial. Eu vou tentar explicar em um minuto, ou um minuto e meio. E depois talvez desfazer logo, em 50 segundos, vários equívocos. E portanto vou demorar 2 minutos para depois isto ter outras pessoas para falar, porque eu também estou aqui também para aprender. Convém as pessoas saberem que este tesouro, esta pérola lisboeta ou nacional, estava fechado ao público desde sempre. E que foi aberta em 2008, já comigo como vereador do Ambiente, e portanto de repente nós, lisboetas e os portugueses, tivemos as portas abertas para a Tapada das Necessidades. Aquilo que é mais importante na Tapada das Necessidades, como tapada, é de facto a parte vegetal e aquilo que está pública, é a parte vegetal. Porque existe uma parte da Tapada, uma parte dos jardins do Palácio das Necessidades que não é público. E é muito importante no contexto da Tapada e que está fechado e que pertence aos negócios estrangeiros. Portanto, ficar claro que há uma parte da Tapada que não é pública.
E dentro da Tapada, que é pública, também há uma parte, que é um edifício, que está atribuído ao nosso presidente, ex-presidente Jorge Sampaio, como gabinete de ex-presidente, portanto, que é a Casa de Regalo. E nós, a grande objetivo foi precisamente, o primeiro grande objetivo foi esse, abrir ao público. Abrimos os portões e as pessoas poderem usufruir exatamente daquilo como estava. E aquilo como estava era muito degradada, a parte vegetal, muito degradado os caminhos, muito degradado todo o património, tirando a casa do Jorge Sampaio. Primeiro objetivo, cumprido, abrir ao público. Segundo objetivo, tentar tratar da melhor maneira possível a parte vegetal da Tapada, ou seja, a essência da Tapada, seja em termos paisagísticos do jardim, as várias intervenções da Tapada propriamente dita, em termos vegetais, e acho que, em relação a esse aspecto, ao longo destes anos, em anos melhores e outros piores, mas a Tapada tem sido mantida. Ou seja, não tem havido deterioração da Tapada como na sua parte vegetal e, portanto, talvez a parte mais importante da Tapada. A Tapada tem a sua história, que eu não vou aqui contar, e que vai ser contada certamente pelos meus colegas deste debate, que saberão muito mais da Tapada sobre ele. Mas, normalmente, quando se conta a história, não se conta um bocado da história da Tapada, que é a história do século XX, em que são introduzidos na Tapada histórica uma série de edifícios, quase todos muito maus, em termos arquitetónicos e em termos patrimoniais. E, portanto, hoje existe na Tapada alguns elementos patrimoniais que todos consideram que são de preservar e vários outros elementos que não têm valor patrimonial porque serviram dos escritórios da Estação Agrária do Ministério da Agricultura. Aliás, em 2008, com quem nós fazemos o protocolo para abrir ao público foi com o Ministério da Agricultura, que tinha aí a sua estação agrária. E os edifícios do Topo Norte, e um dos edifícios que está nos chamados jardins zoológicos era precisamente para servir a estação, a estação agrária. E a Câmara dizia, bom, para já temos este património bestial, abrimos ao público, vamos tratar bem da vegetação e vai chegar um momento, temos tantas coisas para fazer na cidade, lembram-se bem que em 2008 a Câmara estava falida e tinha vários problemas, tínhamos o plano verde do Ribeitelos para fazer, os corredores verdes todos para fazer, os jardins todos para arranjar, e portanto vamos manter isto, dar a conhecer isto que as pessoas não conheciam, manter a parte vegetal da melhor maneira possível e arranjar aqui uma maneira de um ou outro elemento arquitetónico ser usado pela população. Porque todos percebemos, logo rapidamente, que até pelo sucesso que ia acontecendo com os outros jardins e com os outros parques que se iam abrindo, e que se iam fazendo de novo, e que se iam arranjando, que era importante haver uma cafetaria, é importante haver casas de banho, é importante haver um sítio de abrigo, vamos assim dizer, aqueles que podiam ter para as crianças se juntarem, etc. E, portanto, achámos, desde o princípio, bom, isto é, aliás, em conversa com a Direção-Geral do Património, o que nos é dito é, vocês podem fazer uma intervenção ou outra pontual aqui, como nós fizemos, por exemplo, a arranjar a estufa circular, que arranjámos, foi a Câmara que arranjou a estufa, até alguns vidros partidos, mas ela estruturalmente está arranjada, e a parte mesmo onde assentam os vidros está arranjada. Vamos fazer um arranjo ou outro pontual, e um dos arranjos que nós achámos que era positivo fazer, e que, portanto, que eu julgo que não tem controvérsia, é termos uma cafetaria dentro da Tapada para servir a população e, ao mesmo tempo, também que isso sirva de casas de banho. E então o que fizemos? Lançámos 2 concursos, não foi para fazer o plano da Tapada, não foi para gerir a Tapada, não foi para concessionar a Tapada, foi apenas para termos um melhoramento da Tapada, para dar melhor bem-estar às pessoas que visitam a Tapada, que era uma cafetaria-restaurante na Tapada. E escolhemos o sítio precisamente dentro do Jardim Zoológico, que tem uma casa dos anos 50, sem valor patrimonial, e eu estou à vontade para dizer isto, porque não fui eu que disse isso. Quem diz isto é a Direção-Geral do Património, que disse isto não tem valor patrimonial nenhum.
Agora os torreões têm, e, portanto, podem fazer aí a cafetaria e restaurante. E lançámos um concurso para uma concessão, não da Tapada, lançámos um concurso para fazer-se essa cafetaria e restaurante e fazer-se também no topo norte, num edifício ainda mais inqualificável em termos arquitetónicos, para se fazer ali um centro, um sítio cultural, mesmo junto do portão, e portanto que não invadisse a Tapada, junto do portão norte, para ter ali atividades culturais e também muito dedicadas às crianças, ateliês, enfim, e com um pequeno anfiteatro dentro do edifício, ou dentro da volumetria do edifício que existe lá. E foi esse o concurso que lançámos. Só lançámos esse concurso. Com a obrigatoriedade de quem ganhar o concurso para ficar com o restaurante, cafetaria, e ficar com o tal edifício no topo norte, fazer 3 coisas. Uma, fazer um projeto de arquitetura nesses 2 edifícios que não têm valor patrimonial, que fosse aprovado pelas 2 entidades que superintendem aquela área. Superintendem, pelas 3 entidades, uma delas é a Câmara. A Direção-Geral do Património, o Instituto de Conservação da Natureza, por causa das árvores e o património embora, e a Câmara, porque licencia as coisas. E o projeto foi apresentado e foi aprovado pelas 3 entidades. Um projeto para um restaurante de cafetaria e um projeto para o edifício lá de cima para efeitos culturais. E é este, e portanto, e tinha outra obrigação. Nós temos que fazer o tal plano de gestão da Tapada, porque a Tapada precisa de muito mais do que isto. A Tapada precisa de sabermos que usos é que podemos dar aos outros edifícios. Quer dizer, porque para nós, e pelo que percebíamos, não eram controversos estes usos. O uso de haver uma cafetaria e restaurante, podemos discutir a dimensão. E o uso mas desculpa, essa parte aí, espera aí, chefe Fernandes. Podemos discutir a dimensão, mas não acabou de dizer que a dimensão é do edifício sem valor patrimonial que está lá? Sim, mas estou a dizer se o restaurante tem 20 lugares ou 50. Quer dizer, há uma discussão a esse nível. Mas não está aberta à discussão à volumetria relativamente ao edifício? Não, a volumetria, isso está. E, portanto, eram estes os parâmetros e que tinham 3 obrigações. Uma, arranjar com as regras todas patrimoniais os 6 torreões que são considerados patrimoniais nos chamados jardins zoológicos e arranjar todos os gradeamentos desse tal chamado gradeamento. Porque eram contrapartidas? Eram contrapartidas daquele que ganhasse a concessão? São obrigações da concessão. Obrigações da concessão. E, de acordo com a Câmara e com a Direção-Geral do Património, contratarem arquitetos, 2 arquitetos, um ateliê de arquitetura paisagista, para fazer um anteplano, que depois será propriedade da Câmara, para discutir, para que depois o possa usar, para discutir com as pessoas tudo o resto que se pode fazer na Tapada. Que está a ser feito há 2 anos. Eu já vi escrito que nós agora, só por causa desta discussão, estamos a fazer um plano. Esse plano, o que é que esse plano, esse anteplano, que depois vai ser aberto à discussão, tem como propostas. E estará pronto já em maio. Ele atrasou-se também um pouco devido à pandemia, não quero estar a desculpar com isto, mas são factos. O que é que esse anteplano obriga? Ou vai ter? Vai ter, para além de todo o levantamento arbóreo e vegetativo minucioso de tudo o que existe na Tapada, vai ter o levantamento de todos os elementos artísticos que existem na Tapada, vai ter todo o portanto, inventário da flora e do edificado, é isso? Há várias taças e esculturas que são identificadas. Já no ano 2000 houve um trabalho nesse sentido, mas este é bastante mais profundo. E depois 3 coisas que me pareciam absolutamente essenciais e que têm sido bastante problemáticas na gestão da Tapada desde sempre. Uma são os caminhos, porque os caminhos, aquilo tem uma inclinação bastante grande, que em determinada época até fizeram 2 grandes patamares, um deles permitiu o grande relevado hoje da Tapada, mas os caminhos, de facto, a inclinação é bastante, e portanto há um problema de soluções para arranjarmos os caminhos, sem estarmos a esburacá-los, e portanto arranjar maneiras de drenagem, e que os caminhos possam ser arranjados patrimonialmente, como mandam as regras.
Mas que há várias soluções para isso. Podemos fazer poços de infiltração, aproveitando as coisas que estão lá, enfim, há várias soluções. E isso é uma discussão que temos que ter. E não sou eu que vou ter, são quem sabe dessa matéria. Outro problema são os muros. Uma das grandes valências dos muros, da tapada, são os muros. E, portanto, também vão ser apontadas diversas soluções para o arranjo dos muros. Sendo que, ao mesmo tempo, também se pediu à EPAL para tratar do estudo do aqueduto que atravessa a tapada e que vai ter ao Largo Vilac. Portanto, há um aqueduto de águas, não é? Que abastecia o palácio e que, portanto, esse aqueduto também está a ser estudado, até pode ser no futuro atravessado lá dentro, ou seja, percorrido até ao Largo Vilac. E, portanto, fizemos, não nesse estudo, mas com a EPAL, porque é, no fundo, a proprietária desse aqueduto, para fazer esse estudo. E com isto tudo, para resumir... Portanto, José Fernandes, só para tornar ainda mais claro aquilo que está a dizer, isso é aquilo que se espera do plano de recuperação e gestão. Do plano, sim. Eu não quero apresentar um plano que esteja fechado e que não seja discutido. Está bem, mas a matéria, objeto de trabalho para o plano de recuperação e gestão é o inventário da flora, do edificado e da estatuária da tapada, os caminhos e os muros. Os muros e os usos. Não, mas os usos remete-me para a pergunta que eu lhe fiz. Como é que vocês definiram tudo o que vos pareceu antes do plano? Porque eu acho que nós partimos do princípio, portanto, um plano destes demora bastante tempo a fazer, não é? E também temos que perceber como é que se pede o plano. Quer dizer, nós podemos pedir... Os planos não são coisas vagas, a gente tem que ter uma ideia o que é que nós queremos que o plano vá abordar, não é? E para nós é incontroverso. No nosso ponto de vista é incontroverso, mas enfim, admito todas as outras opiniões, é incontroverso que a tapada precisa de um sítio de estar, uma cafetaria-restaurante. E para mim também é incontroverso que precisa de casas de banho. E também é incontroverso, do meu ponto de vista, que haja um sítio de estar cultural que essa parte é que já me parece mais controversa. Mas não é uma questão de eu achar, é uma questão processual, não é? Como é que se avança porque acharam e está a correr um plano que vai definir com outro caráter, com outro rigor, não é? O que é de facto necessário ou não, não é? Os usos da tapada, os horários da tapada, as infraestruturas da tapada, a vegetação da tapada, o arranjo paisagístico que a tapada merece, não é? Tudo isso está em aberto. E estas duas coisas de facto não estão, porque atenção, nós falámos com várias pessoas ao longo destes anos. Com certeza. Os amigos da tapada diziam que tinha que haver um sítio cultural, tinha que haver a sede dos amigos da tapada, que está incorporada nesse edifício. E, portanto, isto não foi uma coisa que... Sim, não foi unilateral, não decidiram assim... Não foi uma coisa que me apeteceu. O José Sá Fernandes quer não. Não, Zé, o único ponto aqui que me parece... Mas, deixa-me só acabar, eu vou resumir. E, portanto, estes são os factos, esta é a coisa... E lá surge uma polémica. E qual foi a polémica? A única polémica que surgiu durante este tempo. E eu já vou rebater agora. Durante este tempo, o que se dizia é que a Câmara não deve concessionar coisas. Ou seja, a polémica, não vou falar em partidos, mas a polémica era entre quem defendia que em muitas situações se deve concessionar edifícios para restaurantes e há quem defenda que não deve haver concessões porque isso é chamada privatização do espaço. Certo. Bom, e portanto essa foi a polémica política e agora acrescentaram uma polémica que é esta que eu vou dizer. Acesso de carros dentro do parque, trânsito e provável estacionamento. Não é verdade. É o que diz a petição. Construções de edifícios enormes. Não é verdade. Movimentação de terros e possível destruição de árvores raras. Não é verdade. Transformação de um local de silêncio num espaço com música, álcool, ruído. Projeto comercial megalómano num parque público. E esta petição, que causa de facto algum alarme público, permite depois tentar, fizemos o esclarecimento possível,
e depois tentámos dizer isto que eu disse agora, dizendo que estamos abertos, mas até parece que foi pior a emenda que o soneto, porque depois as conclusões podem ser tiradas, obviamente, não é? Porque o esclarecimento não chega às pessoas, Estamos aqui para isso, para contribuir para o esclarecimento. Exatamente, e portanto, é fácil nós dizermos, bom, eu vi hoje um artigo, ou ontem, ou o que foi, pois eles agora é que se lembraram de fazer um plano. Não é verdade, não é? O plano está a ser feito, o outro plano está a ser feito e vai ser apresentado, já está a ser apresentado há 3 minutos, vai ser apresentado em maio. Pronto. E portanto, este é o filme da tapada das necessidades. Acho que fui claro. Foi, mas foi claro, mas mostrou aí umas coisas que vão ser tratadas separadamente, porque são coisas de natureza diferente. Agora, a história da concessão a privados é outra parte desta discussão. Ok, mas o que eu quero dizer, que também deve ficar claro, é que não há um palmo da tapada que vá ser concessionada. Um palmo de terreno, não é? Sim. O que vai ser concessionado são 2 edifícios que têm um projeto de arquitetura que eu pessoalmente gosto bastante. Um edifício no topo norte, um edifício no topo norte que tem menos volumetria e cércia do que o que lá está. É um monstro arquitetónico. Ok? E depois vai ter o aproveitamento de uma cafetaria dentro do chamado Jardim Zoológico, que tem a mesma, que é um edifício que vai ter uma cave, exatamente para abrigar aqueles materiais dos restaurantes e as cozinhas e essas coisas todas, e 2 espécies de alpendres transparentes para ter a esplanada. Ok? Portanto, vai ter, não sei, acho que o nome correto não é alpendres, mas enfim, é um edifício, depois há 2 alpendres transparentes que serão a esplanada desse edifício. E é isto. Entretanto, só para terminar, a Câmara arranjou patrimonialmente o lago, para onde vai lá depois a cascata que está no sítio ocupado, no bom sentido, pelo Jorge Sampaio, e arranjou a estufa. Embora com alguns vidros ainda partidos. Essa parte dos vidros partidos é uma das coisas mais lamentáveis no espaço público. Porquê? É vandalismo. Tem que ter uma reserva de vidros para ir colocando e guardas para impedirem que partam os vidros, não é? Há um guarda todos os dias na tapada. Mas a tapada é bastante grande e de facto é o vandalismo. E por isso é que eu acho que um equipamento, isso depois também, a vigilância também vai ser referida neste ano plano. E por isso é que eu acho que haver equipamentos maiores ou mais pequenos dentro da tapada vai ser importante. Falta-me acrescentar uma coisa. Também vai haver um quiosque. Agora depois tem que terminar, que temos que avançar. Sim. Ok, vai haver também um quiosque, faz parte da concessão. O quiosque não é o restaurante? Para lá do restaurante ainda há um quiosque? Há um quiosque junto do relevado, portanto, do lado contrário ao mesmo concessionário. Então se não é um quiosque, então já estamos aqui a multiplicar. São 3 coisas. Não, são dois edifícios. São 2 edifícios. Eu estou a dizer tudo. São 2 edifícios que existem e que vão ser transformados. Sim. E vai haver um quiosque. Vai ser acrescentado. E vai ser um quiosque. Vai ser acrescentado no topo, num dos topos, não é dentro do relevado, é num dos topos do relevado. Vai junto ao portão sul. Pronto. José Sá Fernandes penso que ouvimos todos com a máxima atenção, e tenho que lhe dizer que fiquei razoavelmente esclarecida, mas há um aspecto que para mim, e penso que não será só para mim, é nevrálgico, que é a questão dos usos da tapada, que o plano de recuperação e gestão vai definir, não é? Com processos que com certeza são um bocadinho mais consistentes do que a axiologia. Não estou a desmerecer a sua opinião, mas quer dizer, apesar de tudo, há processos que têm que ser observados, cada profissão e cada área de atividade tem processos de rigor, não é? E métodos de funcionamento, e portanto este plano com certeza fará uma abordagem mais sólida das efetivas necessidades para os usos
que se pretendem na Tapada. E aqui é que entram duas categorias, visto que eu agora acabei de perceber que há um terceiro edifício, 2 a recuperar e ou a transformar e um a acrescentar, então chega à conclusão de que há aqui um uso que me parece altamente discutível, que é a história do Centro Cultural, e que eu gostaria de esperar pelo plano de recuperação e gestão para saber se faria sentido isso, porque de facto vai ter, isso é objetivo, vai ter um impacto na utilização da Tapada. Por um lado é bom para a segurança, como o José Fernandes já acabou de dizer, para os vidros da estufa, mas por outro lado pode eventualmente chamar muito mais gente à Tapada, um auditório para ser rentabilizado, concertos, etc. Será que a Tapada precisava disso? Era para isso que servia o plano, não é? Era para definir aquilo que a Tapada precisa ou não precisa, porque às vezes estas intervenções maximalistas perguntamos, eu pergunto-me como cidadã, mas para quê? Há coisas que são tão preciosas como são, que cuidá-las, conservá-las, inventariar absolutamente, cuidar do que existe e acrescentar coisas tão simples, como já disse, casas de banho e um pequeno quiosque, era suficiente, gastava-se menos dinheiro. Não. Mas, em todo o caso, a minha opinião vale menos ainda que a sua, porque não sou vereadora. O que interessava aqui era o plano que definisse com rigor, para depois, a partir do plano, vocês avançarem. Foi a minha primeira pergunta e o José Sá Fernandes respondeu e esclareceu bastante, mas percebe que esta minha primeira pergunta continua válida. Mas eu também, agora vou demorar mesmo 30 segundos, eu percebo isso perfeitamente. Mas atenção, nós não estamos a falar de um centro cultural de enormes dimensões. Acabou de dizer que não vai ser mais pequeno do que o edifício que lá está. É mais pequeno que o edifício que lá está. Quer dizer, está gravado. E o uso não é um uso de multidões. Quer dizer, atenção, ali trabalhavam para a estação agrária dezenas de pessoas. Portanto, aquilo é um uso perfeitamente adequado para uma área que tem 10 hectares. Quer dizer, mas não caberia, mas caberia, não é uma pergunta, é uma afirmação, mas caberá ao plano definir isso. Sim, mas quer dizer, nós partimos sempre do princípio, porque, quer dizer, o plano tem esse processo que parece que deve ser. Paulo, o problema da Tapada, e que pelo que eu percebo das pessoas, não é propriamente o uso desse centro, que não é um centro de grandes dimensões, é um centro com um uso normal para uma Tapada daquela dimensão e que ainda por cima está colado ao portão. Não é uma coisa que esteja lá dentro, que as pessoas têm que atravessar a Tapada para lá chegar. Tem um portão ao lado, um dos portões principais, há 2 portões principais. O problema é o uso da Tapada como recinto de espetáculos. A Tapada em si mesma, que nós temos feito vários. Nós fizemos o jazz várias vezes na Tapada, esse tipo de concertos. O medo das pessoas, quando dizem ruído, etc., não é o uso, julgo eu, não é? Posso estar enganado, não é o uso de um edifício que é do tamanho do que está lá, não é? Portanto, não é uma coisa enorme. E, portanto, o medo das pessoas não, isto agora vai ser aqui uma barulhada, isto é a privatização, isto vai ser aqui concertos todos os dias. Eu admito que haja concertos, que temos feito, e têm sido bons, é mais ou menos ao fim do dia que nós os temos feito, e também não fizemos nenhum inquérito nesse sentido. Portanto, o uso, este plano vai-nos explicar isso, não é? Agora, o que nós não podemos aceitar é que na discussão entra, porque não está em discussão, e eu não acredito que o anteplano venha dizer isso, é que vai haver circulação automóvel, estacionamento automóvel. Pronto, mas isso, José Fernandes, não vale a pena acrescentar ruído, porque nós aqui estamos a ter uma conversa séria, já disse que não vai. Não vamos perder mais tempo com isso, não é? Não vamos perder mais tempo com isso, não vai haver. Já fez aqui várias afirmações com que se está a comprometer publicamente, não é? E nós todos estamos atentos a isso, e o José Fernandes está absolutamente consciente disso. Pronto, vão ser usados 2 edifícios pré-existentes que a DGPC diz que não têm valor patrimonial, que vão ser transformados com um projeto que ainda não conhecemos, um projeto de arquitetura que já está aprovado, que ainda não conhecemos, o público ainda não foi apresentado publicamente, e que vão ser transformados sem serem, em caso algum, aumentadas as suas volumetrias. É isto. Um para restaurante e outro para o tal centro cultural. Sempre quando o restaurante tem 2 alpendres para esplanada.
transparentes, leves, pronto. E amovíveis. Amovíveis. Quando é que, só para terminar a minha parte da minha primeira pergunta, mantemos nela, quando é que o projeto vai ser tornado público? Bem, o projeto... Tenho a certeza que é um projeto interessante, falo pessoalmente. Não, o projeto... Mas acho que era importante. Mas eu não percebo porque é que o projeto não é público. O projeto foi aprovado em reunião de Câmara. A Câmara é que tem que o apresentar, não é? Não, mas o projeto foi aprovado em reunião de Câmara. O projeto foi aprovado em reunião de Câmara. O projeto urbanístico foi aprovado em reunião de Câmara. E há os pareceres públicos do DGPC, do Instituto de Conservação da Natureza. Quer dizer, mas isso são conversas entre os senhores. Eu pela minha parte, até já no esclarecimento, eu mostrei até do edifício, o tal edifício cultural, eu mostrei para mostrar que não é um edifício gigantesco e tive a mostrar que, em termos de voluntaria e de decência, ele não era maior que o que lá está. E, portanto, eu mostrei as plantas disso. Não é? Mas acho que o projeto... Fazer uma apresentação pública de um projeto é outra coisa mais consistente do que ir dizer que não é maior, do que não sei o quê. Mas eu agora propunha que os nossos outros intervenientes... Eu agora não quero falar mais. Não, claro que vai ter que falar. Então, César Fernandes, são eu não quero falar mais, não quero monopolizar o debate. Não é monopolizar. Então, quem é que nos pode esclarecer se não o vereador do setor? Nós só podemos fazer-lhe perguntas para ficarmos esclarecidos, nós e os outros. Está bem, pronto. Vai fazer perguntas a mim sobre a tapada das necessidades. Não posso. Sobre algum aspecto histórico ainda podia. Deixe-me trazer agora aqui à nossa conversa o João Silva. A tapada das necessidades é um monumento. E como muitos monumentos que passam das mãos, enfim, de instituições muito mais reservadas do que são hoje a Câmara Municipal como entidade que cabe gerir os espaços públicos. Portanto, quando se faz a transmissão destes grandes espaços, que na verdade são monumentos, para as mãos dos municípios, das freguesias, das juntas de freguesia, etc., muitas vezes o que aconteceu, e sobretudo no caso da tapada das necessidades, o que aconteceu foi a sua fragmentação entre uma série de outras instituições. Portanto, aquilo que é uno e que deve ser entendido como uma coisa una, que é a tapada das necessidades e todo o conjunto edificado que geria e que gerava uma série de relações nesse espaço, quando essa relação é fragmentada e é perdida, nós começamos a ter múltiplas instituições a gerir um espaço com esta importância e com este valor que penso que todos lhe reconhecemos. Desde o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Instituto de Defesa Nacional, ao Ministério da Agricultura, que lá teve durante muito tempo instalações, e de facto só mediante enfim, conforme consegui informar, só mediante um protocolo relativamente recente é que a Câmara Municipal passa a geri-la e a abri-la à população, conforme o vereador José Sá Fernandes nos disse. Portanto, há uma passagem de um monumento, de um conjunto, de um espaço monumental para um estado de fragmentação e depois para uma gestão que passa a ser feita pela Câmara Municipal, e isto não é acompanhado na sua origem por aquilo que deve suceder em todos os monumentos públicos que são abertos ao usufruto público, que é a essência de um plano de salvaguarda, de um plano que reconheça os valores em presença, que reconheça as fragilidades, que reconheça... É o tal plano de recuperação e gestão. Sim, que reconheça as fragilidades, reconheça as ações de reabilitação a tomar, mas também que aponte as potencialidades de utilização. Há versões, depois há posições mais conservadoras que acham que os monumentos devem manter-se, digamos, eventualmente abrir-se ao público, mas manter-se com um alto grau de intervenção de conservação, mas que não devem ter outras ações. Há outras posições que pensam que a conservação se deve fazer através da sua utilização. E digamos que a dificuldade maior é percebermos como é que monumentos que são criados, neste caso,
a tapada foi uma cerca de um convento religioso, depois foi a residência da família real, enfim. Houve uma sucessão de áreas, e quando passa para a esfera pública é evidente que uma tapada que sofre adaptações e da qual pouco conhecemos hoje relativamente à sua forma original, porque ela se transformou muito. Dom Fernando foi provavelmente quem mais alterou o espaço da tapada. Enfim, estão aqui pessoas presentes que já estudaram, não estudei, não sou historiador nem da arte nem da arquitetura paisagista, sei que ele já foi estudado, mas quando isto sucede e quando não é feito um plano que de alguma maneira aponta as fragilidades e aponta a sequência de projetos que devem ser feitos para reabilitar o que é frágil, para conservar aquilo que é frágil e interessante, quer do ponto de vista do património natural, quer do ponto de vista do património cultural. E eventualmente aponta, digamos, as potencialidades. É evidente que o que sucede são uma série de ações casuísticas. Posso lembrar, por exemplo, o projeto Raulino, que é uma ação pontual e casuística, que visa instalar na Tapada uma escola e um parque infantil, e é uma atuação cuidadosa, todos nós reconhecemos esse projeto, mas há muitas outras atuações desastrosas, não é? O José Sá Fernandes referiu o conjunto de armazéns no topo norte encostado ao limite, um desastre. Podemos lembrar também da transformação do Picadeiro Real em instalações para o Instituto de Defesa Nacional, outro desastre, porque não enquadrado por nenhuma visão, digamos, de gestão de um espaço com esta importância. Bom, posso dar vários exemplos, e portanto o que eu penso que está em causa não é a transformação, porque ela faz parte da identidade da Tapada das necessidades, a transformação do seu espaço, quer paisagístico, quer arquitetónico, mas, digamos, o cuidado que é posto na orientação destas transformações. Portanto, esta é para mim uma primeira questão. Quando a Câmara toma em mãos, digamos, por protocolo, e decide abrir ao público, e bem, não faz, nessa altura, não toma, digamos, como iniciativa esse estudo. E, de facto, penso que tanto a Câmara ou, eventualmente, outras instituições com responsabilidades nessa área poderiam tê-lo feito e, com isso, poderiam, ao longo do tempo, ir construindo, digamos, um conjunto de orientações que depois poderiam dar origem a vários projetos de reabilitação. O que é facto é que foi sucedendo ao longo do século XIX, do século XX, sobretudo, uma série de atuações sem, digamos, um enquadramento diretor. É evidente que enfim, com uma visão pragmática que o vereador José Fernandes nos apresentou, aquilo enfim, que a Câmara pensa, em dada altura, é, bom, vamos reabilitar alguns edifícios, vamos instalar equipamentos e vamos fazer uma parceria entre privados e enfim, as entidades públicas representadas pela Câmara, e vamos tentar ir buscar investimento para poder reabilitar. Eu diria que essa é uma das linhas de atuação. O que parece, enfim, levantar questões é se não se deveria ter informado previamente, digamos, o programa em causa por um estudo mais complicado. Eu percebo que há um pragmatismo, que há tempo, que os planos demoram tempo, e eu percebo essa preocupação e a vontade de abrir e de qualificar e de conservar minimamente as coisas. Mas também penso que, em paralelo, se deveria, e felizmente que as circunstâncias levaram a isso, e de facto está a ser feita, tanto quanto eu percebi, há cerca de 2 anos, está a ser desenvolvido esse estudo, esse plano de salvaguarda. Sim, mas também já estão, João, ou seja, não é a parte da concessão, não há problema nenhum, é de facto, como dizes, a parte da informação das intervenções que estão a ser feitas, não é? Mas quer dizer, já estão em curso, os projetos já estão aprovados, não é? Há outra questão em paralelo, não, os projetos, tanto quanto sei, não estão aprovados. Então, não estão. Portanto, não estão, José Fernandes, não estão. O plano de salvaguarda. Estão aprovados, os projetos mas ficam sempre dependentes do plano de salvaguarda. Tanto quanto sei e li e me informei, o plano de salvaguarda está em elaboração, o ano plano,
para ser sujeito à aprovação. Espero que seja sujeito a uma discussão pública, como tem sido muitos outros planos, enfim, de iniciativa municipal, e penso que deveria ser posto, digamos, ao conhecimento público e eventual discussão pública os projetos que se venham a desenvolver, tanto na Tapada como em qualquer outro espaço do domínio público, e eu penso que a questão da discussão pública é importante. É importante, sobretudo, para que as pessoas sejam informadas e, portanto, a ausência de informação gera a desconfiança, e a desconfiança gera a desinformação, bem intencionada ou mal intencionada. E nós sabemos que isso é o que tem acontecido regularmente em todas estas circunstâncias. Portanto, aquilo que me parece é que, em paralelo, também deveria existir, e deverá existir, não é deveria, deverá existir, um plano de comunicação e de informação. Porque, de facto, eu fui convidado há 5 ou 6 dias atrás, fiz um esforço brutal para me informar e foi difícil em conseguir saber o que sei neste momento. Absolutamente. Eu penso que seria muito vantajoso. Aconteceu-me o mesmo. Seria muito vantajoso, quer para a Câmara, quer, sobretudo, para a cidadania, seria muito importante que houvesse uma comunicação aberta e clara sobre todos estes processos, para que não houvesse desconfianças e sobretudo, para que não se gerasse desinformação, que eu também li coisas absolutamente absurdas. Sim, não vale a pena sequer perder tempo com coisas que não fazem sentido. De facto, informar... Mas, João, mas há aqui um ponto importante que tu disseste em passando, os projetos não estão aprovados, e eu fiquei com a impressão que estavam, e o vereador Sá Fernandes acabou de dizer que estão aprovados. Portanto, se o plano vier dizer que não são adequados, algum deles não é adequado, ou quiser fazer alterações, como é que é? Não apresentaram os projetos porque estão ainda com uma reserva para a possibilidade de eles serem alterados? Eu posso explicar? Sim. O parecer da Direção-Geral do Património disse é que estas aprovações que estão aprovadas, estão sempre sujeitas à dependência do plano de salvaguarda. Eu não sei se chama um plano de salvaguarda, o termo, enfim, mas vai dar a isso. Este plano de gestão da Tapada é a condição sine qua non para nós avançarmos com obras. E por isso é que eu digo, atenção, não há obras. Eu admito que, por exemplo, eu até vou dar este exemplo, eu até admito fazer uma pequena obra, já, em setembro, que é tentar arranjar um esgoto, mas mesmo essa até é complicada, por causa das casas de banho. Porque eu isso é que acho que toda a gente, ela é um barracão que lá está. Mas enfim, e portanto esta é a questão. Só aqui mais um pormenor que é importante, aproveitando o que o João Gomes da Silva disse. Esta dificuldade de hoje termos, vou-vos dar este exemplo porque é para vocês perceberem que isto às vezes é mais difícil do que parece. Nós, por exemplo, a nossa relação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Instituto de Defesa Nacional, onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem dois das pérolas da Tapada, junto do Palácio, e que não estão dentro da Tapada Pública, e o Instituto de Defesa, que de facto havia um picadeiro que acho que era extraordinário, não é da minha altura, e que desapareceu com as construções que foram feitas ali. Não sei se foi com o Instituto de Defesa ou se foi antes, não faço ideia qual foi a época. O relacionamento com essas instituições é absolutamente fundamental para o futuro. E este anteplano, espero eu, e sei que foi essa, a encomenda foi essa, foi dizer como é que nós nos podemos relacionar melhor com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Instituto de Defesa. E sabe porque é que isto é importante para mim? Porque agora foi-nos pedido, durante este ano todo, o que também nos causou problemas, foi, vocês não podem deixar passar pessoas, têm que pôr aqui uma rede de proteção aos negócios estrangeiros, porque Portugal vai ter a presidência da Comunidade Europeia. E, portanto, vão ter que pôr aqui uma rede no meio da Tapada, para nós termos aqui mais medidas de segurança e não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, esse tipo de relacionamento, este tipo de pedidos, este tipo de prevermos, se temos que ter medidas de segurança, então prevemos já, e não vamos pôr uma rede a tapar metade da Tapada, quando vem cá algum Presidente da República, não é? E, portanto, essa ligação vai fazer parte deste plano. Este plano tem que indicar caminhos para que a Tapada tenha um melhor relacionamento com os nossos estrangeiros e com o Instituto de Defesa Nacional. O Instituto de Defesa Nacional tem, por exemplo, que é um edifício que eu não gosto, que não devia estar ali, mas agora está lá,
E estando lá, ele tem condições de anfiteatros, de salas de convívio que podem servir a Tapada. Mais uma razão para não fazerem o outro, mas pronto. Não, Deixa só perguntar. E sim, o anteplano vai ser apresentado e tem que ter discussão. E tem que ser aprovado. Deixa-me só terminar o que eu queria dizer. Aquilo ao que eu apurei, a aprovação do projeto de arquitetura pela DGPC e pelo ICNF existe, mas é condicionada ao desenvolvimento do plano. Portanto, há uma relação entre a elaboração do plano que se espera, que se sabe que é multidisciplinar a sua abordagem, portanto, será um plano feito por um conjunto de disciplinas, mas é condicionada à aprovação, tanto quanto eu percebi, quer pela DGPC, quer pelo ICNF, às conclusões do plano de salvaguarda. Portanto, existe uma aprovação condicionada, tanto quanto eu consegui apurar. Não, mas é exatamente isso. Anísio, a concessão a privados é um aspecto que te incomoda? Sim, de alguma forma. Mas eu acho, Paula, que o João colocou a questão fundamental. Quer dizer, nós, quando falamos de jardins ou de parques, achamos sempre que pois, é um espaço público aberto e não exatamente como o João colocou a questão. Quer dizer, é um monumento. Um jardim, um parque é um monumento público. Não imaginamos, e naquele caso, eu julgo que no caso das necessidades, é exatamente um dos grandes monumentos de jardinagem, do paisagismo que existe em Portugal. Se esta questão fosse colocada, por exemplo, para os Jerónimos, e eu estou a falar, não estou a discriminar, quer dizer, se fosse colocada para os Jerónimos ou para Torre de Belém ou para outro monumento nacional, claro que esta questão da concessão era colocada, não é? Era uma questão... Desculpa lá só perguntar isto, mas eu não conheço nenhum museu cujo restaurante não seja concessionado. Que não tenha uma restaurante não seja concessionado. Que não tenha uma cafetaria concessionada, exatamente. O quê? Que tenha uma cafetaria, uma pequena cafetaria para... Bem, há museus com grandes cafetarias. Isso é o tamanho, estamos a discutir o tamanho. Agora, a concessão, a figura de concessão para um restaurante, que é isso que se trata, ou para uma parte de um ateliê de culturas, e enfim, eu não percebo, quer dizer, a concessão não é da Tapada. A concessão são dois equipamentos que acontecem em qualquer equipamento cultural, que concessionam um espaço para restauração, como podem concessionar um espaço para uma determinada firma desenvolver atividades culturais e da ATL dentro desses equipamentos culturais, e é sempre concessionado, porque não são os agentes culturais do Estado que desempenham, no fundo, esses papéis de restauração, etc. E, portanto, eu não conheço em Portugal, nem na Europa, nem no mundo, que, a não ser em alguns países, que os restaurantes não sejam concessionados a privados. Mas, nesse caso, está-se a entregar à concessão a programação de tudo o que se passa dentro do jardim, quer dizer, fica para Não, mas é que não é. Conservação. Ou a programação do Centro Cultural passa pela Câmara ou pela vereação da Câmara. Mas a programação da Tapada não tem a ver com a concessão. A programação da Tapada é da Câmara. Quem é que vai gerir aquele espaço na parte superior que é um edifício do mesmo tamanho que está lá, é o privado. Pode ter atividades com crianças, pode ter pequenas apresentações de livros, pode ter... Isso como acontece em muitos equipamentos culturais, quando é um privado que aproveita um espaço de um equipamento grande, como existe em vários sítios, a loja pode ser concessionada, o ateliê, como eu digo, para as crianças também pode ser concessionada, e isto tudo pode acontecer num jardim. Acho eu posso contar só uma pequena anedota que se passou com o nosso museu e que tem a ver exatamente com a concessão. Museu da Arte Antiga, para o caso de alguém presente não ter... A certa altura houve um guarda que... É uma anedota, claro. Não é uma anedota verdadeira, aconteceu. Houve um guarda que não deixou uma criança saltar para cima de um quadro. Porque, obviamente, eles estão lá para proteger
os quadros e o património. E o senhor, o pai da criança, muito revoltado, virou-se para o guarda e disse-lhe: olha que eu vou fazer queixa ao gerente deste restaurante. Portanto, aquela pessoa achava que o museu era uma parte do restaurante, exatamente, que era parte da concessão. E se nós temos o Centro Cultural a ser desenvolvido por um privado e mais uma série de, enfim, concessões, onde é que fica, quer dizer, à Câmara cabe apenas a conservação do espaço, diria, não sei. Anísio, desculpa lá, há mais edifícios na Tapada, há o Boinho, há a Casa Amarela, que era dos serviços que não faz parte da concessão, há a Tapada inteira, que não faz parte da concessão, há a Casa de Fresco, que não faz parte da concessão, há a Estufa, que não faz parte da concessão, há a gestão da Tapada, que é toda da Câmara. E, portanto, é evidente que quando uma pessoa concessiona um restaurante, não é, dentro de um equipamento cultural, ou de um jardim, ou seja do que for, tem que haver um relacionamento entre as partes. Porque as coisas, para que não haja o pai a dizer ao menino que vou fazer queixa ao gerente, não é? E, portanto, quer dizer, essa sensibilidade é uma das obrigações do concessionário, é fazer parte da boa gestão da Tapada. Porque se o concessionário não fizer uma boa gestão da Tapada, é corrido. Mas, não, o concessionário tem que ser gerido pela Tapada, não é fazer gestão da Tapada, não é? É isso que eu estou a dizer. Se o concessionário fizer mal à Tapada, é corrido. Ou seja, das obrigações das concessões, todas que nós temos, os concessionários têm que respeitar o património onde estão inseridos. mas Não é? Eu estava a dizer mal deste funcionário, que ele tem várias construções em Lisboa, e até acho que tem feito um trabalho agora. Portanto, essa ligação vai existir, tem que existir obrigatoriamente. Quer dizer, o concessionário tem que perceber, e vai perceber, e concorreu a isto para perceber que tem uma joia que está inserido numa joia. E que, portanto, é uma joia que não pode ser estragada. Diz, Anísio. Uma nota final só. O que eu acho, porque é que todos nós nos juntamos à volta da Tapada, como se a Tapada parece que ela nunca existiu, esteve ali sempre um segredo, que só nós é que conhecíamos. Para entrar na Tapada era um problema tremendo. E era um problema tremendo, antes de 2008 era um problema tremendo. Dependia da disposição do guarda do Ministério dos Negócios Estrangeiros que lá tivesse. Ou da agricultura. Ou o que fosse. Da agricultura, o que fosse. E todos nós nos juntamos, todas as pessoas que se interessam por estas questões do património, e particularmente o património florestal, é que aquilo, a Tapada, para além de ser, para mim, um dos mais belos jardins de Lisboa, se não mesmo o mais belo jardim de Lisboa, é uma escola, foi uma escola de jardinagem. Portanto, eu percebo porque é que todos os paisagistas e todas as pessoas ligadas à paisagem se voltam quando há estas ameaças de entregas a concessões, enfim, desinformadas. Okay. Mas eu percebo exatamente porque é que todos nós nos reunimos todos aqui. É que aquela Tapada é um monumento aos jardineiros, a toda a história enfim, do paisagismo final. Para não acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o jardim daquele senhor que é o único jardim em Portugal, que eu saiba, que tem o nome de um jardineiro, e que destruíram o jardim, que se chama Constantino. O jardineiro o jardim chama-se Constantino. E aquilo de jardim, neste momento, nada tem. E é por isso mesmo que eu penso que todos os paisagistas e todas as pessoas que aqui estão, porque sabem da importância que o Jardim das Necessidades teve como formação de uma primeira escola, digamos, de paisagismo, estão preocupados. É que se acontece o mesmo que ao Jardim Constantino, para mim, acho absolutamente preocupante. Eu sei que há todo este cuidado, e ainda bem que estamos aqui a conversar sobre esta questão. Mas é exatamente para que não aconteça algo semelhante ao Jardim Constantino. Eu por isso mesmo. A questão, dão licença. Vamos lá ver, o problema deste tipo de espaços, que são de facto monumentos, que se abrem ao público,
é que muitas vezes não existe, tal como existe no museu a figura do conservador, não existe relativamente a estes espaços, à maior parte desses espaços, a figura de alguém que conserva e, portanto, que tem uma visão e que deveria fazer uma questão, uma determinada atividade, que seria fazer a gestão de um plano de salvaguarda. E essa pessoa, ou essa entidade que provavelmente deveria estar, ou deveria pertencer à Câmara, ou deveria estar relacionado com a Câmara, que é quem tem a tutela do espaço neste momento, essa pessoa é que, neste caso concreto, deveria, em conjunto com este concessionário, estabelecer os vários modos de utilização destes vários equipamentos. Vou dizer porque é que me estou a referir. O Anísio Franco já referiu que, de facto, existiu aqui uma escola de jardinagem, mas eu penso que a questão mais importante do ponto de vista patrimonial, quer em relação ao património cultural, quer em relação ao património natural, é que, de facto, a Tapada das Cidades foi uma grande coleção de plantas exóticas que o rei Dom Fernando se encarregou de ali instalar, e eu diria que, e tal como a par da criação do Jardim Zoológico para a Educação dos Príncipes, eu diria que o que existe ali de facto é uma escola acerca de biodiversidade. Eu não sei se não teríamos um tema excelente para este pequeno auditório, esta sala de exposições e estes 6 pavilhões em torno que pertenceram ao antigo Jardim Zoológico. Eu não sei se um dos temas fantásticos para aqui instalar não seria a divulgação da história do próprio lugar, portanto a interpretação do próprio lugar, para a educação de todos e também sobre a biodiversidade. O que quer dizer, nós podemos atualizar essa vocação, essa grande vocação que pertence, que está na gênese de um período importantíssimo, dos últimos períodos importantíssimos da transformação da Tapada das Necessidades, que seria, digamos, a criação de um suporte para uma educação ambiental e cultural relacionada com a história do próprio lugar. Portanto, eu diria que se de facto for possível haver alguma entidade, digamos, a gerir este plano de salvaguarda e sobretudo a gerir os objetivos de um espaço, de monumento, repito, como é o da Tapada das Necessidades, eu penso que podemos ter aí uma maneira de influenciar, controlar, definir, gerir, co-gerir aquilo que é um equipamento que se pretende... Se me permitem, eu estou perfeitamente de acordo com o João Gomes da Silva. Eu espero que este plano... Vamos lá ver uma coisa. Este plano, de facto, está a ser feito há 2 anos. Quer dizer, podia ser feito há 5. Admito isso. Mas eu depois até posso explicar esse bocado. Eu espero que haja mesmo um gestor da Tapada, como nós temos uma boa equipa a gerir Monsanto, por exemplo. Não é? E que, eu acho que é um conservador, mais do que um gestor. Exatamente, estou a perceber. E essa relação tem que haver, seja com quem estiver lá da Tapada. E por isso é que eu disse que este anteplano, e eu chamo anteplano, porque não quero também ser acusado que estou a apresentar um plano feito, olha este. Não, um anteplano, para ser discutido, tem que ser mesmo discutido, e que permita, eu gosto dessa figura do conservador, não é? Porque a Tapada tem mesmo essa característica, é dos poucos sítios que pode ter isso, outro pode ter o Jardim Monteiro Mor, no Museu do Traje, não é? Que é outra pérola que Lisboa tem. Aliás, Lisboa está cheia de pérolas dessas, não é? E portanto isso parece-me bem, e tem que haver de facto essa ligação do gestor ou do conservador a quem intervém dentro da cidade. Mesmo, e eu espero que o anteplano indique esse tipo de caminho. Mas para indicar esse tipo de caminho é preciso. José Sá Fernandes, para indicar esse tipo de caminho é preciso. O José Sá Fernandes está já a tomar nota desta sugestão do João Silva, toma aí nota e diz: olha, no plano quer isto para propor. Claro, Senão, o João Gomes da Silva vai discutir quando for aberta a discussão e vai voltar a propor isso. Vamos ser consistentes. Vamos ser consistentes. Mas por isso é que eu disse. Ao princípio há bocado. Assim, eu agora calmo, porque eu quero ouvir, porque quero aprender. Porque nós temos aqui pessoas que eu conheço bem, que seja o João Gomes da Silva, seja o Anísio, sejam os outros, que eu aprendo. Não é? Isto agora acabou? Não acabou nada.
E, portanto, é bom ouvir estas pessoas. Eu julgo que o Antolano vai neste caminho e tem que ir neste caminho. Muito bem, então deixe-me ouvir a Ana. Vamos ouvir. E vai ser muito importante termos esta experiência, vai ser muito importante termos esta experiência num jardim. Ou uma tapada. Vai ser muito importante. A ideia de que uma tapada ou um jardim são um monumento. E que deve ter um conservador. Eu prefiro ter um jardineiro, ser um jardineiro-mor. Enfim, em vez de conservador, para aplicarmos ao jardim, o jardineiro mor era o conservador da tapada. E, portanto, eu gosto desta figura, gosto deste tipo de análise e espero que haja caminhos para aí. Mas é do Antolano, porque eu acho que tem caminhos. Então, deixe-me perguntar, Ana Vaz Milheiro. Eu espero ser breve. Eu queria primeiro ouvir o João e o Anísio, porque é um jardim, mas queria, enfim, eu sou arquiteta, a minha formação em relação aos jardins é muito pequena e sou com certeza, não queria dizer nada que fosse, enfim, demasiado ignorante em relação à questão de como é que se conservam jardins, como é que se expõem jardins. Mas é interessante que esta discussão seja feita pela Ordem dos Arquitetos, pela secção de Lisboa e Val do Tejo da Ordem dos Arquitetos, e que o problema seja levantado sempre pelo lado mais frágil, que é sempre o lado da arquitetura, quer dizer, acaba por ser desenhos, enfim, cuja origem não se percebe, ideias que enfim, vão circulando sobre um projeto que na verdade não foi ainda apresentado publicamente e que acabam por causar este desconforto, esta desconfiança e levam a este debate. Porque me parece muito claro, enquanto arquiteta, que as coisas, embora o Sr. Vereador tivesse explicado muito bem todo o processo, nós percebemos perfeitamente, nós percebemos que vivemos num país pobre, que o Estado não tem recursos e que as coisas muitas vezes são ao contrário, porque obviamente para o senso comum não faz sentido não existir primeiro um plano que nos diga, por exemplo, que tipo de equipamentos, uma estrutura verde destas, que não é uma estrutura, não é um jardim público, é um jardim privado que num determinado momento se torna público porque as portas se abrem. Pronto, o que é ótimo, o que é excelente, que todos percebemos, enfim, que faz imenso sentido, mas obviamente não foi um jardim desenhado para ser público e por isso não tem os equipamentos que o Sr. Vereador diz que são fundamentais, que seja o café, seja as casas de banho, porque nunca foi público. E, portanto, de repente, abre-se uma estrutura que foi privada, que era uma cerca de um convento, que depois foi um jardim de um palácio real, etc., etc., para a população, eu própria, que fiz lá algumas festas de aniversário, entrarmos e usufruirmos. Tudo isso é perfeito e tudo isso é um serviço público que compreendemos. O que não compreendemos depois é porque é que esse plano de salvaguarda não vem antes do projeto, inclusive para salvaguardar o arquiteto ou os arquitetos que depois fazem os projetos e que obviamente acabam por ficar um pouco, enfim, aqui como quem disputa uma discussão que deveria ser colocada à partida e antes, não é? E que causa este tal desconforto. Obviamente que as questões que o projeto de arquitetura que é feito e que nós não estamos a discutir, mas que tem, por exemplo, parte, obviamente, enfim, de princípios de conservação, como, por exemplo, a possibilidade dos espaços ou das construções que vão ser introduzidas a serem irreversíveis, exatamente porque o próprio projeto, obviamente, é sensível ao facto de não se saber exatamente, não existir exatamente ainda um plano, não é, que nos permita compreender o que é que podemos, que a afluência de público, por exemplo, é que uma estrutura deste género, que digo outra vez, é uma estrutura que foi concebida na sua origem para ser privada, por exemplo, qual é o tipo de afluência que uma estrutura destas aguenta, por exemplo, como nós sabemos com um museu ou com uma estrutura cultural. Há pouco o João estava a falar muito bem na figura do conservador. Quando abrimos num espaço, num monumento, abrimos um espaço museológico, esse espaço tem um percurso, esse espaço tem um programa museológico qualquer, enfim, quando se abriu
as necessidades ao público, nada disso existia. Portanto, quer dizer, foi uma ocupação, o espaço foi sendo ocupado, enfim, as coisas foram-se degradando ou não, enfim, as pessoas foram improvisando e a própria Câmara foi improvisando também, o que também não se percebe, porque apesar de tudo o espaço está aberto desde 2008 e não somos, nenhum de nós aqui é um estreante, não é? Quer dizer, portanto, enfim, há mais do que experiências na cidade de espaços que foram abertos também assim, sem cuidado, e que depois acabam por ser postos em risco. Portanto, estamos a falar de patrimónios, eu não quero dizer nenhuma asneira, mas o João corrige-me, patrimónios que são muito sensíveis, porque eu penso que os patrimónios vegetais são muito sensíveis, e, enfim, portanto também, e que se danificam muito facilmente, às vezes até mais que os patrimónios, enfim, mais construídos, mais físicos. Estamos a falar de patrimónios muito sensíveis, que precisam realmente de serem muito claras, de facto, os programas, os equipamentos, as necessidades, etc., que lá vamos introduzir. E por isso a pena que eu tenho é depois nós discutirmos isto ao contrário, ou seja, estarmos aqui já a olhar para um projeto de arquitetura que, na verdade, enfim, conhecemos mal, ou conhecemos apenas das redes sociais e daquilo que foi levantado, mas conhecemos mal, de ser o projeto de arquitetura que acaba por disputar este debate, enfim, que é um debate, quer dizer, obviamente quando falamos em concessão privada de um espaço público e depois o concessionário privado está envolvido em todo o processo, projeto, etc., é natural que as pessoas se sintam desconfiadas, não é? Quer dizer, parece haver aqui realmente um desastre em termos de comunicação e em termos de explicação ao público e a nós todos, que somos os moradores, os habitantes da cidade, de percebermos exatamente o que é que a Câmara pretende com toda esta operação. Porque parece que ela é feita exatamente ao contrário. E quando o Anísio Franco fala de que, de facto, parece que o concessionário tem uma atitude, enfim, que está a exercer decisões sobre o espaço que parece um pouco mais do que aquilo que se espera que um concessionário faça, embora nós possamos pensar que não é essa a ideia da Câmara, essa ideia, de facto, é uma ideia possível de ser levantada, quer dizer, essa dúvida, há uma ambiguidade. A Ana sublinhou aqui uma data de questões super relevantes, já foi falado, a falta enfim, de eficácia, se quisermos, na comunicação que tem sido feita nesta área por parte da Câmara, que está, com certeza, que facilitou, se quiser, muito ruído à volta desta matéria, parte do ruído seguramente fundamentado, nomeadamente relativamente ao processo, que é mais que discutível, como estamos todos aqui de acordo, primeiro devia ter sido o plano e depois avançar-se com concessões e com projetos de acordo com o programa que esse plano definiria, não é? Mas, se me permitem, e porque já estamos muito em cima da hora, eu puxava aqui para a nossa conversa e para terminar, não posso, temos aqui muitas intervenções, o que é ótimo sinal, não posso dar voz a todas as observações que foram sendo feitas ao longo desta conversa, mas há aqui uma que me parece particularmente relevante, que é a seguinte, feita pelo João Albuquerque Carreiras, e ele diz: se o plano de recuperação e gestão da Tapada, que está em curso, que foi encomendado há 2 anos, foi encomendado pela mesma entidade que já concessionou o espaço e que gosta, disse o José Sá Fernandes, que gosta particularmente, o José Sá Fernandes, dos projetos que também estão condicionadamente feitos, de arquitetura, feitos para as intervenções que vão ser realizadas ali, qual é o nível de independência que este plano feito a posteriori das concessões, dos projetos tem?
Posso só dizer uma coisa, Paula? É exatamente esse tipo de ambiguidades que depois causa desconfiança. Claro, claro, mas é que para isso estamos aqui, para isso estamos aqui. Exatamente, e é isso que depois coloca também a questão nos arquitetos. Pois é, porque a certa altura o arquiteto, que é quem está neste caso no fim da linha, fica com o ónus, mas nós aqui estamos a ser mais abrangentes no sentido em que é a cidade, é a cidadania e são os processos, Paula, as coisas são feitas. Há uma coisa que é a honestidade intelectual e profissional dos intervenientes e há outra coisa que são as instituições que intervêm neste processo, que é a DGPC e o SNF. Portanto, nós não estamos aqui propriamente, a não ser que achemos que todos os profissionais são corruptíveis ou são... Todo? Ou não só, quer dizer, há uma coisa chamada honestidade. Mas então o que é que quer dizer? Esta questão não é relevante? A questão da independência do plano, nesta altura do processo, não é uma questão relevante? Eu estou-te a perguntar, sinceramente. É absolutamente relevante, mas eu diria que devemos considerar que essa questão está assegurada porque qualquer profissional, neste caso profissional liberal, é por definição honesto intelectualmente e depois existem duas instituições públicas centrais, o CNF e a DGPC, que se vão pronunciar sobre esta questão. Portanto, isto é escrutinado. Mas é escrutinado já depois da concessão e dos projetos, não é? Não, estou a falar do plano, estou a falar da questão do plano, que foi a questão que a Ana levantou. Eu concordo contigo inteiramente. Não estamos a pôr em causa, digamos... Mas esta pergunta, eu não me parece que esta pergunta põe em causa, é uma pergunta que novamente remete para o processo. Quando é a Câmara que encomenda ao plano, por mais que existam outros intervenientes, e foi a própria Câmara que já concessionou, não, Paula, já pré-aprovou os projetos. Não é a Câmara que encomenda o plano, é a DGPC que exige um plano de salvaguarda para a aprovação do projeto. E isto é relevante. Então a formulação do José Sá Fernandes que diz que puseram o plano a correr há 2 anos para cá não é exato, é isso? É exato. É exato, nós estamos a discutir com a DGPC, isto seguramente... Então a iniciativa do plano é da DGPC. Paula, posso dizer? Nós estamos a discutir com a DGPC o problema da tapada de cidades pelo menos há 5 anos. Nós estamos a discutir o problema da tapada de cidades. Mas quem é a iniciativa do plano? A Câmara. Nós estamos a discutir com a DGPC o problema da tapada e a necessidade de haver um plano há 5 anos. E a DGPC obriga um plano. Obriga que haja um plano. E, portanto, o parecer da DGPC obriga que haja um plano. E o plano seja aprovado. E eu tenho tentado e vou continuar a proteger todas as pessoas que devem ser protegidas neste processo. Porque aqui quem dá a cara sou eu, como está bem aqui bem patente. Não é? Mas eu queria aqui retificar 5 coisas muito simples. Claro que nós podemos discutir que a Câmara podia abrir o tapado em 2008 ou não. Eu entendo e admito que haja discussão que a Câmara não devia abrir a tapada. Abrimos a tapada, como abrimos o Parque Bem Saúde, como abrimos agora as portas para a tapada da ajuda, para mais pessoas entrarem na tapada da ajuda, como abrimos uma série de sítios que estavam fechados, que foram privados e que passaram a ser públicos. O Parque Bem Saúde, por exemplo, é um caso típico desses. Aprendemos para outros que têm feito este tipo de exercícios de jardins privados que viraram públicos. E que em todos eles veja-se o problema aliás, com o mesmo autor, não é? Do Jardim das Necessidades e o Parque da Pena, que foi aberto ao público. E que tem um plano, e que antes de ter o plano tinha já uma cafetaria, e que depois melhorou com o plano, e portanto as coisas foram se adaptando. E quem diz o Parque da Pena, diz o da Condessa, e diz outros parques que existem. Não é? O da Galeira, que eram privados e que passaram a ser públicos. E portanto, as pessoas vão se adaptando, mas o que nós achamos, ainda por cima naquela zona da cidade, é que devíamos abrir ao público, tentando salvaguardar aquilo que existia. E aquilo que existia não era já muitas das plantas exóticas plantadas pelo Dom Fernando, era outro tipo é evidente que a configuração do jardim é muito a ver com as sucessivas épocas, são 3 épocas que são referenciadas pelos vários arquitetos que estudaram o assunto, nomeadamente o arquiteto Carreiras, que estudou o assunto,
mas que é ele próprio que diz, atenção, isto no ano 2000 está uma desgraça. A Tapada das Necessidades já não é nada do que era. A Tapada deixou de ser o que era, mas eu acho que ainda é, e ele também acha que ainda é. Há um plano de salvaguarda que foi encomendado, está a ser discutido há pelo menos 6 anos, 5, 6 anos, para não estar aqui a mentir, e que vamos adaptando. Eu acho que devíamos abrir ao público, para aquelas pessoas todas que vivem lá, os anos... José Sá Fernandes, toda a gente aqui, pelo menos os intervenientes ativos, ou com voz, toda a gente se congratulou que tivesse aberto. Não parece que isso fosse um objeto de discussão. Não. A arquiteta disse, ou pelo menos que eu percebi, que que nós, se calhar, devíamos ter primeiro tido um plano antes de abrir. Não era? De alguma salvaguarda. Eu acho que, apesar de tudo, nós salvaguardámos os elementos arbóreos, praticamente todos, os que existiam na Tapada. Acho que tivemos esse cuidado, numas alturas melhor, outras pior, quer dizer, mas apesar de tudo, zelámos pela Tapada, não é? Tivemos de fazer alguma experiência no caminho, que é uma das grandes dificuldades, como é que vamos arranjar os caminhos da Tapada por causa da inclinação. Problema que existe desde a concepção dele. Quer dizer, depois dos frades estarem lá e virem os reis, a família real, sempre houve esse problema por causa da inclinação do jardim, como é que nós conseguimos conservar aqueles caminhos sem ravinar e com as chuvas, etc. Esse vai ser um problema do plano. E, portanto, eu acho que a discussão vai existir. Isto que eu ouvi hoje são pormenores grandes, que eu acho que se deve ter em linha de conta. O zelador, ou o jardineiro mora, ou o conservador, o podermos discutir os usos da Tapada, e este processo que a Câmara fez, e agora em minha defesa, este processo que a Câmara fez de concessionar, de querer ter lá uma cafetaria, restaurante, ter lá uma parte que abrigue pessoas, é um processo idêntico, provavelmente criticável, que aconteceu com o Raulino, com a escola que introduziram lá em determinada época, aquilo que já criticámos do Instituto de Defesa Nacional fazer um edifício gigante ao lado da Tapada, da maneira como os negócios estrangeiros tenta limitar esta conjugação da mesma Tapada, mas nós achamos que, tal como vimos noutros parques privados que abrimos ao público, e foram muitos na cidade de Lisboa, que estavam fechados, fez bem à cidade e que devem ter uma cafetaria e um espaço de abrigo cultural. Podemos estar errados, admito a crítica. E supelante salvaguarda, disser que não há cafetaria, que a cafetaria é uma asneira terrível. E se não há uma parte cultural para abrigo de crianças e de lançamento de livro, etc., não há. Pronto. Não há. O que eu acho é que nós não... Eu vou insistir nisto e a Paula não me leva a mal eu repetir isto. O problema é que se nós discutirmos como discutimos hoje, ou debatemos, que eu não estive a discutir, ou conversarmos como estamos a conversar hoje, e eu, da minha parte, a abertura de espírito para ouvir quem sabe sobre cada uma das matérias, mais do que eu, nós já não discutimos como eu tenho ouvido discussões sobre isto. Não, mas por isso é que nós estamos aqui. Sim, para acabar com ruídos sem fundamento e centrarmos no importante. Dá licença, eu acho que o ano plano, houve um estudo, a Tapada foi estudada nos anos 2000. E até apontava alguns caminhos, porque era no âmbito de um processo internacional, etc. E já na altura estava muito degradado a Tapada. Imaginem como é que eu encontrei aquilo em 2008. E, portanto, salvar as artes, salvar algum património, porque foi um trabalho que demorou bastante tempo. E com problemas, que eu acho que este plano vai me ajudar. Por exemplo, o problema dos caminhos, podem pensar que é um subente problema, mas é um grande problema do jardim. E eu há bocado ia dizer isto. Já na altura do rei Dom Carlos, ou antes, o problema de porem a asfaltarem os caminhos para tentar não haver problemas de buracos e ravinar os caminhos, já nessa altura acontecia. E, portanto, eu acho que vamos ter uma discussão. Podem-me acusar que demorámos tempo. Mas eu digo, insisto, este problema da Tapada, que tem discussão viva com quem entende da matéria, quer com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, por causa do património arbóreo, quer com a Direção-Geral do Património,
existe há 6 anos. O anteplano já podia estar pronto, e não me quero desculpar, era para estar pronto já o ano passado. Não está. Está pronto este ano e lá para maio temos o anteplano. O anteplano vai ser discutido. Eu estou convencido, não é, que a Câmara deu aqui um passo maior em benefício da Tapada e para ser mais rápido a execução de algumas matérias que eu acho que estão, que no meu ponto de vista, pensava eu, eram indiscutíveis. Mas tudo pode acontecer, acho que continuam a ser indiscutíveis, há uma concessão, a Câmara resolverá esse problema com o concessionário da melhor maneira que acontecer no futuro. O que eu tenho a certeza absoluta que vai resultar disto é que nós vamos ter uma Tapada que é de todos, vai ser guardada por todos e vai ter um jardineiro mor, como o João Gomes de Silva reclamou para a Tapada. Muito bem, vereador José Sá Fernandes, eu penso que das muitas questões que estão aqui colocadas, que nos tem estado a colocar ao longo desta conversa, para terminar, esta conversa já vai longa, espero, para mim foi esclarecedora até certo ponto, retive particularmente, permite-me salientar isto, que tudo está em aberto e, portanto, não obstante isto não ter seguido o processo desejável e previsto na lei, que era o plano primeiro e as decisões de concessão, etc. depois, não obstante isso não ter sido feito assim, continua tudo em aberto. O vereador Sá Fernandes acaba de dizer se o anteprojeto colocar a cafetaria, o centro cultural, isso é reversível, acabou de dizer. Não é o anteplano, é o plano de salvaguarda quando for aprovado, não é o anteplano, o anteplano. É para discutirmos, é para discutir. Exatamente, eu insisto muito nisso. Pronto, então quando é que vai haver a discussão do anteplano? Portanto, é para toda a gente aqui poder participar. O anteplano vai ser apresentado em maio. Pronto, espero que com mais eficácia sob o ponto de vista da comunicação, não mais um segredo. José Sá Fernandes. É um anteplano que vai ser apresentado e vai... Apresentar implica comunicar bem. Se quiserem para discutir a matéria. Eu dou o tempo que quiserem para discutir a matéria. E desse anteplano e dessa discussão vai ser um plano de salvaguarda que tem que ser aprovado pela DGPC. Pronto, e quando for aprovado, as coisas vai haver passo a passo. Atenção, a intervenção da Tapada tem que ser passo a passo. Porque tem diversos problemas de difícil resolução e temos que encontrar a melhor solução para cada um deles. Já falei dos caminhos, posso falar dos muros, que é outro problema. Já falou de tudo isso, nós já percebemos o voluntarismo de abrir este espaço ao público e a urgência que sentiu como vereador do governo da cidade de resolver alguns problemas prementes. O problema sério não é de estacionamentos dentro da Tapada, isso é óbvio que era ruído, não faz sentido, quer dizer, pronto, não estava em equação. O que está aqui em questão é a ordem porque as coisas foram feitas e a necessidade de discutir isto. O José Sá Fernandes já reafirmou sucessivas vezes que isto vai ser discutido no contexto do anteplano que vai ser apresentado em maio. Estão todos convidados, nomeadamente para discutir o programa para a Tapada, nomeadamente dos usos. Não, no contexto da discussão do anteplano, o programa para a Tapada, nomeadamente para os usos da Tapada. Isso tudo faz parte de uma discussão a ter no contexto do anteplano. O plano de salvaguarda, insisto, para ficar claro, o plano de salvaguarda, que é uma das componentes do parecer da Direção-Geral do Património, que diz que condiciona tudo a um plano de salvaguarda da Tapada, eu fico muito contente que Lisboa vá ter um plano de salvaguarda de um dos seus parques, tal como existe Posto de Sintra. Fico muito contente que isso exista. Está a ser preparado há 6 anos. Foi encomendado o próprio estudo, porque às vezes a encomenda tem que dar a cara, tem que dar com a careta. E tem que saber encomendar. Mas não é encomendar tendencialmente. É para o melhor que pode ser para a Tapada. E esse plano vai indicar os usos que a Tapada deve ter. E vai indicar a maneira como é que nós devemos nos dirigir às outras entidades. Se me perguntarem, o plano de salvaguarda é apresentado, é aprovado, e que nós, Câmara, vamos conseguir que os negócios estrangeiros conseguimos ter uma melhor relação e uma abertura daqueles 2 jardins, o de Buxo e os próprios frades, podemos abrir à população? Duvido, mas que alguns dias podemos.
o Instituto de Defesa, vamos ter uma relação melhor, abertura do auditório, etc. Então, se calhar vamos conseguir. Mas, quer dizer, tudo isso o plano indica. O que vai ser aprovado, vamos ver, vamos aguardar, porque isso vai ser resultado de uma discussão entre todos. Eu estou entre todos. E acho que vamos ter uma tapada melhor de qualquer que existe e, felizmente, estou muito contente que a tapada seja pública. Eu agradeço a todos. Eu peço desculpa de não poder dar a palavra às pessoas que estão a pedir a palavra espalhadas. É ótimo sinal. Não posso, não estou autorizada a fazê-lo. Já passa das 11 da noite, acho que já superámos larga a nossa hora. Espero que tenhamos esta conversa, tenha contribuído para esclarecer. E já sabem, visivelmente, a discussão ainda vai ser aberta. E, segundo nos diz o José Sá Fernandes, tudo pode ainda ser discutido. Não se esqueçam disto. Muito obrigada a todos.